Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral, que o Espírito Santo de Deus fale, ministre ao teu coração, ao nosso coração, para que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor, nesse projeto que temos chamado Café Pastoral. Ok? Eu quero agradecer a Deus, antes de tudo, pelos 400 inscritos que alcançamos com você participando desse projeto, e agora vamos rumo aos 500 inscritos. Eu quero compartilhar com você uma ideia, porque não poderia mandar esse vídeo, né, para pelo menos um contato seu, convidando a participar desse projeto. Nossa ideia são 365 dias do ano, temos todas as manhãs liberado uma palavra, uma meditação. Até agora ainda não falhamos em nenhum dia, mas se acontecer um dia, Deus o sabe, Deus conhece tudo aquilo que nós queremos fazer. Pode acontecer um dia, né? Mas é bom estar com você, a gente ter essa conversa bastante informal, e o momento de nós estudarmos, é compartilharmos, é aprendermos juntos a respeito da palavra de Deus, aquilo que Ele tem separado para nós. Talvez você esteja no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Telegram. Dá um pulinho lá no YouTube, rapidinho, nosso canal Café Pastoral, e faça parte desse projeto. Daqui a alguns dias liberaremos mais vídeos com Libras, e isso vai alcançar ainda mais pessoas que podem receber uma porção da palavra de Deus, ok? Bom, é bom estar com você nessa manhã, e vamos então a meditação da palavra de Deus, aquilo que Ele separou para nós. Eu quero começar a falar com você sobre um tema muito interessante. 4 decisões que eu preciso tomar. 4 decisões que eu preciso tomar. Eu quero me basear no texto de Filipenses capítulo 3, de 12 a 14, que diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve esta carta à igreja em Filipos, provavelmente ele estava preso em Roma. Isso que alguns teólogos defendem. Essa igreja, ela marcou de maneira muito especial o início da história da igreja de Cristo Jesus. Era uma igreja muito generosa. Ela procurou ajudar o apóstolo Paulo em suprimentos, né, em ajuda financeira. Ela procurou ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém passando necessidades. Então era uma igreja que tinha em seu coração realmente a generosidade. Ela gostava, ela era usada por Deus para abençoar outras vidas. Paulo escreve essa carta à igreja em Filipos por 2 razões muito especiais. Primeiro, agradecer pela sua generosidade. Segundo, em alertar a igreja dos perigos que ela estava enfrentando. Esses 2 perigos que ele vai citar na sua carta, 2 problemas sérios, é justamente o primeiro, que estava sendo a quebra da comunhão e a heresia doutrinária que estava acontecendo. Então Paulo, preocupado com aquela igreja, ele trabalha através dessa carta inspirada pelo Espírito Santo, esses assuntos justamente nessa carta. E eu quero me ater ao capítulo 3, pois eu creio que Deus tem algo separado para nós nesse capítulo. Paulo, no texto que lemos, ele fala a respeito de algo muito interessante, que ele deseja alcançar e que ele quer, né, prosseguir em buscar. Mas o que seria aquilo que Paulo realmente deseja buscar e prosseguia então em buscar? Nos versículos 10 e 11 do capítulo 3 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este era o sentido da vida de Paulo. Este era o objetivo na vida de Paulo. Esse era o seu alvo principal. Ele teve uma experiência com Cristo no caminho de Damasco. Lembra dessa experiência de conversão com Cristo ali? Mas depois da sua conversão, ele não parou por ali. Ele continuou buscando o Senhor e querendo conhecer mais Jesus. Aquilo foi um momento tão real, tão transformador, que ele prosseguiu em conhecer a Jesus.
É muito interessante isso, porque nós precisamos entender que a nossa vida não se limita àquele momento que eu talvez tenha levantado a mão, momento de apelo da igreja e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o momento que eu fui a um encontro, né, um retiro, alguma coisa parecida e se limita àquilo. Não é nada disso, querido. Paulo, ele tinha de forma muito clara que ele precisava buscar mais ainda o Senhor para continuar conhecendo o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Há algo maior que eu e você podemos buscar, há algo maior que eu e você queremos conhecer, e isso pode acontecer quando nós buscamos ao Senhor todos os dias de todo o coração. Claro que Deus pode usar o culto lá da sua igreja, claro que Deus pode na reunião do seu pequeno grupo ou das suas redes, enfim, de uma ministração aqui no Café Pastoral. Deus usa todos esses meios para falar com você, para trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, mas também você precisa ter o seu momento a sós com Deus, na sua busca, estudando a palavra de Deus, meditando nessa palavra, ou seja, prosseguir em conhecê-lo, e na prática do dia a dia você verá como Deus, ele poderosamente, ele estará falando com você por meio dessa palavra. Então nós precisamos fazer assim como Paulo fez. Queremos que nós precisamos tomar sim algumas decisões, e essas decisões são escolhas extremamente importantes na nossa vida, porque essas escolhas vão nos desafiar, vão nos fazer repensar princípios, vão nos fazer repensar valores. E essas decisões, essas tais decisões, elas vão definir situações que podem estar atrapalhando hoje o nosso modo de viver, que podem estar gerando desconforto no nosso dia a dia. Elas vão julgar questões que podem estar interferindo na realização de nossos sonhos, por exemplo. Elas podem nos fazer analisar questões que também interferem em nossos fracassos no dia a dia e que impedem a realização de projetos. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses capítulo 3, ele traz algo muito interessante. Ele toma 4 decisões muito importantes que deveriam chamar a sua e a minha intenção. Mas por que deveríamos analisar nesse texto essas 4 decisões do apóstolo Paulo? É muito importante você entender isso. Em primeiro lugar, eu creio que devemos fazer esta análise porque toda decisão mexe com as nossas preferências. É fato. Todas as decisões que tomamos, ela vai interferir, vai mexer com as nossas preferências. Segundo lugar, porque toda decisão exige a solução de alguma dificuldade. Sim, toda decisão exige a solução de alguma dificuldade que estejamos enfrentando. Em terceiro lugar, porque algumas decisões que nós tomamos podem determinar o destino de nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos, dos nossos amigos, ou de talvez até de uma nação inteira. Então, essas coisas nos mostram que existem momentos que precisamos tomar decisões. Paulo, segundo o texto que lemos, ele tomou 4 decisões muito importantes na sua vida. E eu quero compartilhar com você essas 4 decisões. Só não vou começar a fazer isso hoje devido ao nosso tempo. Mas espero que amanhã você esteja com a gente nesse Café Pastoral. Mas comece a meditar já sobre esse texto, sobre aquilo que você deseja. Paulo estava decidido: eu quero prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Não foi só aquele momento de experiência ali no culto, naquele encontro, naquele retiro. Não, eu quero prosseguir em conhecer a Jesus através da sua palavra, da meditação pessoal, da oração pessoal, da busca pessoal. Como disse, Deus pode usar pastores, Deus pode usar pregadores, Deus pode usar a sua igreja, Deus pode usar este café pastoral, Deus pode usar o que Ele quiser, quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas nada vai substituir, nada irá substituir a sua busca, o seu interesse, o seu desejo pessoal, onde você reserva um tempo para você orar, para você ler a palavra e meditar. Pastor, mas tem coisas que eu não entendo. Continue lendo, continue refletindo. O Espírito Santo de Deus irá mostrar a você. Então eu te convido para amanhã a gente continuar pensando para falar sobre essas 4 decisões que Paulo precisou tomar na sua vida, mesmo depois que ele seguia a Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, como falei para você no início, com uma outra pessoa, e convide a fazer parte desse projeto de Café Pastoral. Temos aí
mais de talvez quase 150 vídeos já gravados para que você possa meditar um pouquinho na palavra de Deus, ok? Deus te abençoe muito, te dê um dia muito especial, de muitas vitórias, mesmo enfrentando as lutas, e até amanhã para mais um Café Pastoral. Shalom!